Olá, crianças! Agora é a nossa aula de matemática. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre probabilidade e estatística e educação financeira. Essa aula ela está na página 32 e página 33 do nosso livro de matemática. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre a tabela de dupla entrada. O que seria isso? Vamos interpretar essa tabela. Dupla entrada. O que seria? Seriam duas entradas. Vamos ver como é que é? Então, vamos lá. Bom, na nossa tabela aqui, nós temos uma tabela onde o título é Pontuação nos Jogos Matemáticos. Nós temos duas situações aqui. Etapa, aluno. Etapa seria A, B e C. Aluno, Helena, Roberto, Cristina, Karina e Valdir. Isso daqui é uma tabela de dupla entrada, onde nós temos as etapas e os alunos, ok? Vamos dar uma lida aqui nisso. Os alunos do quarto ano montaram uma tabela de dupla entrada para registrar a quantidade de pontos que marcaram em cada uma das 3 etapas de uma competição de jogos matemáticos. Observe, aí nós temos a pontuação de jogos matemáticos, nós temos a etapa, que é uma tabela, uma entrada, no caso, e o aluno, Helena, Roberto, Cristina, Karina e Valdir, que é a outra entrada, dupla tabela. Vamos ver lá. Nesta tabela, o que está explicitando nesta tabela? Ela está colocando que teve um jogo matemático onde participaram os alunos, a Helena, o Roberto, a Cristina, a Karina e o Valdir. Quantas etapas isso aconteceu? Etapa A, no momento, etapa B, em outro momento, e etapa C, em outro momento. Vamos interpretar ela agora juntos. Ele perguntou para a gente quantos pontos a Cristina fez na etapa A. Como que você vai descobrir isso? Você vai ter que voltar na tabela, olhar o que ele pediu. Ele perguntou de quem mesmo? Da Cristina, né? E perguntou para a gente quantos pontos a Cristina fez na etapa A. Como que eu vou descobrir isso? Eu vou lá na Cristina e vou ver a etapa A, quanto que a Cristina fez. A Cristina fez 100 pontos na etapa A. Depois, ele vai olhar para a gente e vai perguntar quantos alunos, desculpe-me, qual aluno fez menos de 50 pontos na etapa C? Como que você vai descobrir isso? Olhando para a sua tabela. Você vai lá na tabela, vai procurar a etapa C, vai ver o menor número que aconteceu lá e você vai descobrir quem fez menos ponto. E vai conseguir responder essa questão, sempre observando a tabela. No C, ele perguntou para mim quem marcou mais de 20 pontos na tabela na etapa B. Como que você vai saber isso? Indo lá na tabela, olhando na etapa B, olhando os alunos que participaram, quem fez menos ponto. Qual é o menor algarismo que está lá? Assim você descobre. Na D, ele pergunta em qual das etapas Karina fez mais ponto. Da mesma forma anterior, você vai lá na tabela que você tem com todas essas informações e vai descobrir a resposta. Quem marcou mais pontos na etapa A? Quem será que marcou? Como que você vai descobrir? Voltando na tabela, sempre buscando a resposta na tabela que você tem.
naquela tabela de dupla entrada, onde te fala as etapas e os participantes. Vamos para o F? Qual dos alunos fez a mesma quantidade de pontos em cada uma das 3 etapas? Buscando na onde, crianças? Deixa eu ver se vocês entenderam. Isso mesmo, voltando para a tabela e buscando interpretar ela, ok? Na G, ele pergunta qual dos alunos marcou mais pontos nessa competição. Quantos pontos? Como que você vai descobrir isso, criança? Somando cada ponto de cada aluno em todas as etapas. Ou seja, eu vou somar a Helena e vou descobrir o total de pontuação da Helena nas 3 etapas. Depois eu vou somar o Roberto, depois eu vou somar a Cristina, a Karina e o Valdir. Eu só vou conseguir responder essa questão F quando eu somar todos, somar a quantidade de pontos da Helena, depois do Roberto, depois da Cristina, depois da Karina e depois do Valdir. E aí eu vou descobrir quem foi que marcou mais pontos nessa pontuação. Mas para isso eu tenho que somar o ponto deles de A, B e C, todas as etapas, separadamente. Eu vou somar da Karina, obtive o resultado da Karina. Vou somar da Helena, obtive o resultado da Helena na competição. E assim eu vou sucessivamente, tá bom? E a última questão vai ser quem fez menos pontos nessa competição e quantos pontos? Da mesma forma, eu somando todos os pontos de cada um, eu vou descobrir quem fez mais e quem fez menos. Aí eu vou conseguir responder a atividade G e a atividade H. Ok? Vamos lá para a nossa próxima situação. A nossa próxima página, ela vai falar da educação financeira. O que seria a nossa educação financeira? Para nós descobrirmos alguma coisa, nós temos que entender também a história do dinheiro, não é mesmo? Bom, aqui ele está dizendo para nós, em poucas palavras, num pequeno texto, que é a história do dinheiro. Ó. Durante muito tempo, após a chegada dos portugueses ao Brasil, ainda ocorriam as trocas de mercadorias, mas também circulavam moedas portuguesas, espanholas e de outras nacionalidades trazidas por invasores e piratas. Ok, então a gente sabe que ocorriam no nosso país troca de mercadorias. Professora, mas o que é troca de mercadorias? Bom, naquela época, na época de século XVI, não existia a moeda propriamente dita no Brasil. Nós trabalhávamos, né, os brasileiros, com a economia feudal, seria a troca de materiais, de mercadorias. Como assim? Exemplo. Digamos que você criava porcos e a professora tinha uma plantação de café. Eu precisava de carne de porco, mas eu não tinha, porque eu só plantava café. Mas eu sabia que você tinha criação de porcos. O que eu ia fazer? Eu ia lá com você, conversava com você e trocava o meu café, que era o meu produto, com o seu porco, que era o seu produto. E nós fazíamos uma troca. Esta era a moeda nossa, a moeda de troca de mercadorias. Mas, como nós sabemos, já falou no início, que em outros países já existiam moedas, um sistema financeiro, uma moeda de troca.
Que o Brasil fez? Em 1694, foi-se criada a primeira casa de moeda em Salvador. Posteriormente, em 1868, ela foi transferida para o Rio de Janeiro, onde permanece até hoje, onde foi começando a se ter uma moeda no nosso país. Ao invés de nós trocarmos, como a Pro falou anteriormente, o meu café pelo seu porco, o que nós fazíamos? Foi colocado um valor, estipulado um valor naquele produto, e quem tinha a quantidade de moedas para comprar o produto, comprava. Foi assim que se criou a história da moeda, que nós temos até hoje. E é importante nós sabermos o porquê disso, qual a importância do dinheiro, como que se conquista, como que isso funciona no nosso cotidiano. Para isso, logo no final do vídeo, vai colocar um vídeo para vocês, a história do dinheiro, para vocês entenderem um pouquinho qual a importância dele e para que serve para a gente, ok? Antes disso, eu vou trazer as questões que nós vamos resolver na página 33 do nosso livro. Qual é a questão? Vamos pesquisar. Procure o significado da palavra cunhar e escreva no espaço abaixo. Bom, nós já sabemos que várias palavras têm muitos significados dentro do nosso dicionário, ok? Então, você vai lá no seu dicionário. Se você não tiver o seu dicionário, não se preocupe. Procure no Google. E aí você vai olhar. Pro, mas como eu vou achar o significado correto? Bom, nós já sabemos que todas as palavras têm 1, 2, 3 significados no dicionário e ela já vem muito bem especificada. Significado 1, significado 2, significado 3. Você vai procurar o significado que mais se adequa à nossa questão, que é sobre o dinheiro. Ok? Então, aí você vai lá procurar e você vai lá escrever significado 2, significado 1, significado 3. Aí você vai ver qual o significado da palavra cunhar que se adequa à nossa questão aqui, ok? E na segunda, em sua opinião, é importante saber como o dinheiro é fabricado? Por quê? Sempre uma pergunta tem um porquê, não é nem sim, nem não. Se sim, tem que ter um porquê. Sim, por quê? Não, por quê? Então, nós vamos descobrir ali. Essa resposta, crianças, é pessoal, ok? Você vai falar da forma que você entende o que significa, qual a importância de saber como o dinheiro é fabricado, ok? A Pro vai ficar aguardando todas essas suas colocações, ok? Estarei no privado. Qualquer dúvida, você vai mandar uma mensagem para a Pro, seja vídeo chamada, seja áudio, manda que a Pro vai responder para você. E eu fico aguardando você me trazer essas respostas na nossa aula de hoje. Ok? Vou passar o vídeo sobre a história do dinheiro para você conhecer um pouquinho mais sobre isso na nossa história. Tá bom? Beijos! A história do dinheiro. Para começo de conversa, você já se perguntou para que serve o dinheiro? Para muitas coisas, não é? Ele permite acesso à alimentação, à moradia e às roupas que vestimos. Paga também pelos serviços que são realizados pelos trabalhadores. Além disso, o dinheiro possibilita a realização de viagens, a compra de remédios e de tantas outras coisas que queremos ou precisamos. Por isso, o dinheiro precisa ser utilizado com responsabilidade. Mas e antes, quando não existia o dinheiro? Como é que as pessoas faziam? Pois saiba que há milhares de anos o dinheiro simplesmente não existia. Aliás, naquela época a vida era muito diferente desta que temos hoje. As pessoas viviam em cavernas, comiam apenas o que caçavam, plantavam, pescavam e se vestiam com a pele dos animais.
Para se proteger dos perigos, elas viajavam em pequenos grupos para procurar por comida. De vez em quando, 2 grupos se encontravam pelo meio do caminho e faziam um escambo. O que é o escambo? O escambo acontecia quando as pessoas trocavam as coisas que tinham por outras que desejavam ter. E pensando nisso, você sabia que quando o Brasil foi descoberto, o pau-brasil foi a principal mercadoria utilizada como elemento de troca entre os povos indígenas e os portugueses? Outra curiosidade, você sabia da onde saiu a palavra salário? Antigamente, como forma de pagamento pelo seu trabalho, os soldados romanos recebiam salário, ou seja, pagamento em sal. Foi daí que surgiu a palavra salário. E o dinheiro de papel? As primeiras cédulas de papel moeda surgiram na China, no século VII. Elas eram confeccionadas com cascas de amoreira. Devido a seu pouco peso, eram chamadas de dinheiro voador. Demorou um longo tempo até que as cédulas se tornassem populares. Apenas na segunda metade do século XIX é que o dinheiro de papel passou a ser utilizado em larga escala, na Europa e nos Estados Unidos. Até a próxima dica de matemática! A história do dinheiro. Para começo de conversa, você já se perguntou para que serve o dinheiro? Para muitas coisas, não é? Ele permite acesso à alimentação, à moradia e às roupas que vestimos. Paga também pelos serviços que são realizados pelos trabalhadores.